Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem. Nós estamos aqui novamente para termos uma aula com o tema, né, sobre Aristóteles, hoje com a participação do professor também, o professor Peterson. Olá, professor. Tudo bem? Boa tarde. Vamos seguindo, essa parceria está consolidada já. Isso aí, muito bem. Hoje a gente vai começar a trabalhar com Aristóteles e, segundo Aristóteles, a verdade está no mundo à nossa volta, está aí, está presente, e a verdade foi um dos temas que Aristóteles trabalhou. Dentre eles, a felicidade, política, ética, entre tantos, né? Então é bom nós termos esta compreensão, darmos seguimento a toda a história que nós nos programamos a realizar, a fazer, a percorrer com vocês. Espero que todos entrem em sintonia conosco aí para essa reflexão e esse conhecimento mais ampliado. Professor Peterson. Então, vamos lá. Como se seguem as aulas já, contextualiza um pouco da vida aí, né, num breve momento, e o professor faz as considerações finais. Então, o Aristóteles, né, proveniente da Macedônia, filho de Nicômaco, que é um médico particular do rei Amintas II. Rei Amintas II era o pai de Filipe II, né, que conquistou aí a Grécia, que por sua vez, né, Filipe II foi pai de Alexandre o Grande, né? Aristóteles, nascido em 384 a.C., falecidos em 322 aproximadamente, como muitos outros jovens, ele é atraído pelo desenvolvimento cultural de Atenas e ele vem a Atenas para aprofundar os seus estudos nessas escolas atenienses que preparavam cidadãos para o que eles chamavam de bem viver e também prepará-los para a vida política, né? Aristóteles ele fica encantado e ao mesmo tempo dividido entre as escolas que são as preferidas da juventude ateniense, que de um lado uma escola era de uma linha baseada no pensamento e ideias sofistas, ensinando a arte do bem falar, né? Do outro lado, a Academia de Platão, que ensinava aos seus discípulos a base para as ações humanas, com a formação educacional para o ensino das ciências e da política, né? Aristóteles ele vai escolher o caminho platônico e conhecendo Platão, após Platão regressar de uma de suas viagens, onde ele partia com a tentativa de, sempre frustrada, de colocar em prática o seu plano político do filósofo rei, como a gente estudou, como o professor falou aí nas aulas anteriores. Então, juntos, a partir do ano aproximadamente de 365, eles vão desenvolver o pensamento que vai ser as bases para todo o desenvolvimento do pensamento ocidental, né, da filosofia, representando então o ápice da filosofia ocidental. Aristóteles ele vai permanecer na Academia de Platão por cerca de 20 anos, aproximadamente. Com a morte de Platão, ele havia conquistado já uma admiração considerável para possivelmente sucedê-lo aí, né, como grande mestre. Mas ele foi deixado de lado por não ser um ateniense, por ser um estrangeiro da cidade de Estagira,
das províncias macedônicas. Ele se decepciona com isso, vai para outro continente, a Ásia Menor, onde pouco tempo depois que está lá, ele é convidado a ser professor de Alexandre o Grande, o mentor, filho do rei Filipe II, até que Alexandre assumisse o trono. Posteriormente que Alexandre assumir o trono, Aristóteles volta para Atenas e funda sua própria escola que é chamada de Liceu, em homenagem ao deus Apolo, deus do sol, né? O Liceu, a escola onde ele ensinou aproximadamente por 12 anos, ela também era chamada de escola peripatética, né? Que significa a escola daqueles que passeiam, né? Que era uma característica deles, de perambularem ali pelas regiões da escola, né? E nessa escola eram trabalhados vários conhecimentos das áreas do saber, né? E, e Aristóteles foi o responsável por, dentre tantas outras coisas, né, que se referem ao conhecimento, ele foi responsável por categorizar e organizar tudo o que havia sido descoberto e produzido, tanto nas áreas da biologia, física e tantas outras. Ele categorizou, ele sintetizou toda a obra e o conhecimento, né, científico que se tinha antes dele, né? Então, isso certamente causa um impacto muito grande, né, no desenvolvimento, na acessibilidade, na compreensão de toda essa ciência, né? E temos mais contribuições aí desse que para muitos é um filósofo um dos mais importantes do período clássico, né? E professora, então essa breve contextualizada aí agora eu passo a palavra e seguimos, né? É importante essa contextualização, como sempre, porque a gente nos situa, né? E a gente nos situando, né? A gente compreende o contexto de uma melhor forma, né? Então, é sempre importante essa contextualização e principalmente agora por Aristóteles, né? Ter este caminho, ter por ser mestre de alguém tão importante e também ter tido um mestre como Platão, né? Então, nesse aspecto, acho que o professor remonta muito bem esta passagem, este caminho ali que nos faz pensar qual é o, o, a diferença ou a oposição que os dois tomaram, né? Que no contexto filosófico, Aristóteles como sendo o discípulo de Platão, num determinado momento acaba se distanciando do pensamento de Platão, né? E esse distanciamento, ele se mostra com um ideal, não vamos falar em ideal, mas uma teoria um tanto quanto diferente da de Platão. Se nós pensarmos como nós trabalhamos a aula passada sobre Platão, né, conversamos sobre Platão, Platão tinha dois mundos, né? Um mundo inteligível, um mundo sensível, onde havia separação e somente nós alcançaríamos a verdade de acordo com o alcance deste mundo ideal, né, de mundo inteligível. Agora Aristóteles ele se mostra de que este mundo ideal ele descaracterizava um pouco. Eles estão presentes, estão aí e é importante que nós consigamos encontrar esse mundo através dos nossos sentidos. Ele está presente. Então ele achava desnecessário criar formas imaginárias, né? Já que são possíveis e estão presentes nos nossos sentidos, nosso olfato, nosso paladar,
né? Nossa audição, o tato, né? A visão, enfim, elas estão presentes conosco. Ok, então temos esse início dessa grande diferença aí. Como o professor Peterson também comentou, né, de Aristóteles ter tido o pai médico, né, um grande científico também, ele se ligou mais à questão da biologia e ele teria influenciado muito a questão da sistematização, né? E é uma das formas que leva Aristóteles a desenvolver um projeto de lógica importante, né, que também é um tema da filosofia, né? Um processo de sistematização que se desenvolveu muito e muito utilizado na filosofia moderna, medieval moderna, né, na medieval principalmente com São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino desenvolveu o método aristotélico. Ou seja, então nós não nascemos com esse conhecimento inato em nós, mas nós o reconhecemos e damos esta confiança, esta verdade através dos nossos sentidos. Forma essencial que existe em todos os seres. Nós temos uma essência que precisa ser mostrada, nós precisamos desvendá-la, nós precisamos ampliá-la. Então, os conceitos que nós desenvolvemos, que nós temos, eles precisam ser, vamos imaginar, eles precisam ser mostrados através dos nossos sentidos. Bom, nós também temos, como Aristóteles, um grande defensor da questão ética, né, da virtude. Então, ele se dedicou muito à questão da virtude como uma forma de encontrar o nosso fim último, né? Inclusive, o professor tem aqui Ética Nicômaco, né, é um livro de Aristóteles, uma das obras. Nós temos várias obras de Aristóteles, nós temos a retórica, nós temos Organon, que trabalha a questão da lógica, temos metafísica, política, várias obras que nos ajudam a compreender melhor Aristóteles. E não vai ser, com certeza, uma aula que nós vamos conseguir fazer isso, mas a gente está tentando fazer com que vocês tenham essa amplitude, essa visão que pode nos ajudar. Então, a ética nicômaco vai tentar encontrar essa prudência, esse meio termo, né? Que posteriormente, nas próximas aulas, quando a gente vai trabalhar propriamente a ética, nós vamos pensar isso, que é o justo meio, né? Um equilíbrio entre o excesso e a falta, né? E quando nós encontramos esse excesso e essa falta, e nós nos mantemos entre o meio, é que nós vamos realmente encontrar o que ele chama de felicidade. Ok. Basicamente, era só algumas questões que nós gostaríamos de tratar com vocês, inclusive um questionamento que nós fazemos, e para a gente poder pensar qual que é a oposição entre Platão e Aristóteles, né? Platão busca o conhecimento através do mundo ideal, né? Através de um conhecimento de um mundo inteligível e se diferenciando do mundo sensível. Aristóteles, pelo contrário, ele busca fundamentar o seu conhecimento, a sua busca pela verdade através dos nossos sentidos, né? O empirismo, que nós conhecemos como aquilo que é os nossos sentidos. Bom, professor Peterson, gostaria também de contribuir nessa última parte. Essa seria uma pergunta para a gente propor já para eles ali, essa diferenciação entre o pensamento platônico e o aristotélico, né? Eu acho que Isso. seria uma boa
Mas eu acho que seria isso, né, professor, por hora, e a gente vai, no decorrer das aulas aí, falar mais sobre Aristóteles. Ok, e depois de Aristóteles, né, o império aí começa a ruir, né, ou seja, começa a se desenvolver um pensamento, né, greco-romano, né, e ele vai dar origem a algumas outras concepções, né, de pensamento que posteriormente a gente vai trabalhar com eles. Isso aí. É isso, professor? Entrando no período das trevas, correto? Isso. Nós passamos o período helenístico aí, depois o período das trevas, né? Que teve seus momentos ruins, também teve alguns avanços, né? Mas nós temos um momento aí não tão agradável no nosso período da filosofia. E toda a nossa cultura, né? Por isso que é o bacana da gente estar um pouco situado com a história, né? Porque toda a nossa cultura, quem nós somos, respinga aí somos os respingos dessa história aí, né? Dessa filosofia, dessa educação, dessa maneira com que nos foram apresentadas, né? O sentido da vida, né? Uhum. E o que é viver, né? E o que é buscar, né? É o sentido, né? O sentido no geral. É isso aí, a gente vai buscar nos fortalecer nessa fonte, nessas fontes que são importantes para o nosso pensar, nosso momento de estar junto e de construir um conhecimento. Bom, professor, acho que era isso. Um Isso aí. abraço, tudo de bom, abraço, alunos, continuem se cuidando aí. Tchau, tchau, até a próxima.